Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre a participação de criança no Bumba Meu Boi do Maranhão, pesquisa financiada pela FAPEMA. Aqui com a gente a doutoranda do programa de pós-graduação da USP, Universidade de São Paulo, Caroline Santos Lima. Seja bem-vinda. Bom dia, Borges. É um prazer estar aqui falando um pouquinho dessa pesquisa com você. Para começar, como é que surgiu esse interesse em estudar a presença da criança no Bumba Meu Boi do Maranhão? Surgiu da minha própria infância, enquanto moradora do bairro de Fátima, vizinha do Bumba Meu Boi de Santa Fé, e também enquanto minha avó, pagadora de promessas de Bumba Meu Boi. Daí que surgiu o interesse de pesquisar as crianças e, claro, da minha formação enquanto pedagoga, que estudo crianças em outros espaços. Agora, como é que é a presença dessas crianças nos grupos de Bumba Meu Boi? Como é que contribui para a construção da identidade na infância? A gente percebeu, né, eu agora já enquanto pesquisadora, que em todas as manifestações de Bumba Meu Boi, em todos os movimentos e grupos, e aí independe da denominação, não só o próprio Bumba Meu Boi, o Cacuriá, enfim, todas as manifestações maranhenses, existe a presença das crianças. E daí surgiu o interesse de saber como que essas crianças participam, como elas chegam para participar e como é a função dela enquanto agente social para a própria manutenção da manifestação do boi. Essa participação implica em alguma limitação, levando em conta aí a fase da vida da criança? Essa limitação ela é muito mais dos outros agentes externos ao Bumba Meu Boi, né? Então, por conta da proteção mesmo da infância, e a gente sabe que as manifestações, as brincadeiras, a maioria das apresentações, elas acontecem à noite. Aí houve uma portaria em 2022 que até é uma discussão se é exagerada ou não, que limita um pouco a participação dessas crianças em determinados horários, por conta da própria preservação dela. Então, há uma discussão enquanto até em que momento isso de fato é uma proteção ou um cerceamento da participação das crianças na manifestação, né? Então, há sim uma limitação legal, né? Que é uma portaria que foi implantada, e aí as crianças têm determinados horários em que elas podem estar, dependendo da faixa etária. Você também é pedagoga, a pergunta no sentido ligado às questões dos estudos. Como é que essa relação fica? A gente tem tido discussões sobre essa questão da proteção. Então, claro, a gente sabe que quando a gente está trabalhando com essa faixa etária, então, bebês, crianças, e ali chega os adolescentes, também estão nessa faixa etária, há uma grande discussão em relação à proteção. E aí, essa proteção, muitas vezes, elas acabam sendo um invisibilizador da infância, ao invés de fato o que esteja protegendo elas. Então, essa discussão ainda é muito grande. Eu, na minha pesquisa, tenho dito que essa normativa, essa portaria, ela cerceia a participação das crianças, porque as crianças elas continuam nas festas. Elas só não estão mais se apresentando. Então, em que momento, de fato, está protegendo ou está invisibilizando? Então, essa é uma discussão que eu tenho feito na minha pesquisa. Muito bem, estamos recebendo no programa de hoje a doutoranda do... Posso refazer essa parte? Muito bem, estamos recebendo a doutoranda do programa de pós-graduação em educação da USP, a Universidade de São Paulo, a Caroline Santos Lima. Ela conversa com a gente sobre a participação de crianças no Bumba Meu Boi do Maranhão. E a questão socioeducativa, como é que fica nessa parte? Afunilando um pouco mais a minha pesquisa, eu foquei no Bumba Meu Boi de Santa Fé, Unidos de Santa Fé.
E lá, internamente, eles têm muito um foco de que para as crianças estarem participando, estarem incluídas, elas precisam dar uma devolutiva, né, de como elas estão na escola, se não está atrapalhando, né, a participação delas não está atrapalhando na escola. Então, tem sempre essa devolutiva. E como eu parto também da perspectiva da sociologia da infância, que as crianças elas estão em processo educativo, independente dos espaços que elas estejam. Então, elas não estão no espaço escolar, por exemplo, elas estão no barracão, na sede, onde está o boi. Mas ali ela também está aprendendo. Ali ela também está contribuindo de alguma forma com as questões sociais, seja próprias educacionais dela, quanto de vida social. Você falou em devolutiva, tem algo nesse sentido, dados nesse sentido? Como é que é essa parte? Há um acompanhamento, né? Tem pessoas que ficam responsáveis pelas crianças e elas ficam responsáveis de acompanhar as crianças, tanto nos momentos da festa, como de acompanhar se de fato com os pais, se elas estarem ali, não está atrapalhando elas na escola. Então, isso é um foco muito importante para eles. O Bumba Meu Boi, ele une cultura e também religiosidade. Nesse ponto, nesse aspecto, o que a pesquisa ela apresenta? O Bumba Meu Boi, ele é um entrelaçamento de várias religiões, né? Seja as de matrizes africanas, contra do próprio catolicismo. E aí, ao longo da minha pesquisa, eu vou trazendo... Claro, eu não sou antropóloga, né? Mas aí eu vou trazendo os momentos em que as crianças, elas vão... Existem as tradições que são religiosas mesmo. Muitas vezes, as crianças, elas estão ali por conta dessa tradição, que é geracional, porque elas estão ali, às vezes, porque os pais participam, porque os avós participam. Então, isso é uma questão para eles muito forte da religiosidade, eu chamo desse pagamento de promessas, né? E aí, essa religiosidade, ela está o tempo todo. E, claro, ela não é única. Então, dentro do Bumba Meu Boi, você vai encontrar pessoas de matrizes africanas, você vai encontrar pessoas católicas e você vai encontrar também pessoas de outras denominações ou até que não tenham denominações religiosas e estão todos ali no mesmo lugar, coabitando em função dessa tradição. Quando eu falo em pertinência, qual seria a importância dessa sua pesquisa, das suas investigações? Eu acho que a principal pertinência, além da manutenção, a gente está falando de uma manifestação nossa, né, maranhense, essa busca por essa valorização desse espaço, né, dessa manifestação, além das crianças serem quem vai perpetuar, eu acho que é muito das crianças serem vistas como agentes dessa manifestação, é quem vai fazer as modificações necessárias. Hoje o Bumba Meu Boi, ele começa inclusive antes do ciclo festivo, por conta de uma questão aí social mesmo, né? As festas juninas têm começado antes por questões próprias econômicas mesmo. E as crianças, elas são esses agentes que vão manter essa festa e vão muitas vezes até adequá-la para o momento atual. Quando você coloca as crianças como agentes, a gente pode pensar também como sujeitos? Como sujeitos, agentes que constroem e reconstroem essa manifestação. Muito bem, crianças, na participação do Bumba Meu Boi do Maranhão, estudo pertinente, muito importante e com apoio e com financiamento da FAPEMA, né? Isso. A importância desse apoio. A FAPEMA, ao vislumbrar esse trabalho, e claro, eu sou de São Luís, né? Eu não teria como me manter, por exemplo, na Universidade de São Paulo, que é uma das capitais mais caras do Brasil, se não fosse pelo financiamento da FAPEMA. E ficar fazendo esse translado, né, São Paulo e
e minha pesquisa é aqui em São Luís, é muito fruto desse financiamento, além da valorização desse trabalho e reconhecer, dar a oportunidade de outros lugares, né? A USP, ela trabalha com pesquisas de outras regiões, sem ser sul-sudeste, e dá a oportunidade de outros espaços, outros lugares conhecerem um pouquinho da nossa cultura e um pouquinho da nossa territorialidade. Caroline Santos Lima, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da USP, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Borges. Foi um prazer. Até o próximo programa.